Senhoras e senhores, senhoritas, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, blá 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 blá. Então, sala direcionada para os alunos do 8º ano do Colégio Alfinísia Freire, disciplina História, tá? E eu vou preparar um cafezinho, não, vou beber meu café aqui, que é de lei, afinal de contas, ninguém merece ficar sem café nessa vida, não é verdade? É verdade, ó. Meu café não mostram que se eu virar muito aqui vai derramar em cima do computador, em cima do livro, de tudo aqui vai acabar tudo. A miséria toda não pode. Isso é uma coisa de doido. Ah, professor, o senhor é doido, né? Sou, mas também não chega tanto, né? É doido, mas não sou maluco. Enfim, eu já falei, nessa aula direcionada dos alunos do 8º ano, Colégio de Alfinísia Freire, disciplina de História, enfim, a gente vai continuar o que paramos na aula anterior, antes das provas, referente ao capítulo 12 da chegada da família portuguesa, família da coroa portuguesa, família imperial portuguesa, o povo da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, a chegada de Dom João, fugido lá da França com a ajuda da Inglaterra, fugindo Napoleão, que queria tacar o pau nele. Taca o pau, Dodge! Tacar o pau no bichinho. E aí, com a ajuda da Inglaterra, a coroa portuguesa, com medo de levar uma lapada, eles resolveram fugir, rebando safado. Mas enfim, e aí o que é que acontece? Na aula passada a gente finalizou, e foi até a parte que caiu na prova de vocês, lá na página 127, né? Que começamos a falar, falando sobre as obras do período joanino. Período joanino, professor? Ah, joanino do que? São João? Não, gente. Seria período junino, né? Junino é festas juninas. São as festas de junho, tá? Então, por isso não é a festa joanina. Se fosse joanina, seria de João, São João, então de Dom João, né? Sexto, que não tem nada a ver com São João. Enfim, aí a gente continua lá na página 128, tá? As obras do período joanino que eu tinha falado aqui, na verdade, foram aquelas obras que, por conta da chegada da coroa portuguesa aqui, dos membros da coroa portuguesa, eles resolveram trazer um pouco de sua cultura de lá, de Portugal, para cá, com o surgimento da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, de academias do Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, que era a primeira universidade do Brasil, né? Banco do Brasil, a imprensa régia, que essa régia significa justamente ligado ao reino, imprensa ligada ao reino, tá? Que só defendia as coisas do reino, né? Tipo Rede Record, tá? Que só quer defender o governo. O governo fez merda. Aí o povo faz o que, ó? Passa aquele velho pano pra dizer assim, não, que absurdo, isso é coisa da Globo comunista. Não, se fez merda tem que falar mal, se fez coisa boa, fala bem. Se o cabra não faz nada de bom, né, continuar falando mal o tempo todo. Eu nem saber. Então, mas o que importa pra gente é a partir da página 128, na verdade importa tudo, claro, né? Mas, como a gente finalizou na página 127, nas aulas anteriores, antes da prova, então agora a gente continua a partir da página 128, onde falamos de colônia a Reino Unido. Reino Unido, Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Irlanda, Escócia. Não, Vera. Vocês vão entender, vamos prestar atenção aqui na aula. Lara Cristal, silêncio aí, rapaz, ficar conversando. Por isso que Lourdes fica aí zaroia pra você. Então, em 1815, com a derrota definitiva da França por um exército de países aliados, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena. Vocês sabem o que é ser exilado, né? Exílio político. É quando a pessoa, por conta das perseguições políticas, que geralmente hoje em dia a gente fala de exílio, sobre exílio político por conta disso, mas por conta da perseguição que ele
tinha, pelo perigo dele ser preso ou ser até mesmo assassinado, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Ele fugiu para a ilha de Santa Helena e ficou lá escondido. Tipo, para não cair um piau em cima dele, ele foi para lá. Então ele foi exilado na ilha de Santa Helena. O Congresso de Viena reuniu-se na Europa para decidir o destino dos territórios antes ocupados pelas tropas francesas. Você vê que a França de Napoleão Bonaparte ele começou a conquistar diversos territórios que eles invadiram, né? Diversos territórios foram conquistando, e quando ele perdeu, finalmente ele perdeu essa batalha, essa guerra, o Congresso de Viena, essa reunião dos países que haviam se juntado para derrotar a França, eles começaram a ver assim, opa, esses territórios que foram conquistados pelos franceses, a gente precisa pegar e repartir para que possa ser, para se voltar para os antigos donos, ou então fazer uma outra distribuição e tal, né? E aí, para participar com vantagem do Congresso, a medida foi tomada por Dom João VI. Pronto. Foi tomada por Dom João VI. Para participar com a vantagem do Congresso, a medida foi tomada por Dom João VI. A medida tomada por Dom João VI foi elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Olha só, quando a gente fala sobre Reino Unido, a gente fala sobre diversos territórios que se juntam politicamente. Por que a gente fala que a Inglaterra é o Reino Unido, Reino Unido da Grã-Bretanha? Porque ele vai juntar alguns países que fazem parte do Reino Unido. A Inglaterra é um país específico. O Reino Unido é um conjunto de territórios que tem a sua autonomia política, autonomia administrativa, mas que eles podem tomar decisões em bloco, em conjunto. Então, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ela é composta por Inglaterra, Escócia e Eire, que é considerada a Irlanda do Norte. Que é conhecida como Irlanda do Norte. A Irlanda do Sul já é um outro território que é conhecido só por Irlanda. Quase ninguém chama Eire de Eire, né? Mas enfim, ele é a Irlanda do Norte e a Irlanda normal é a Irlanda do Sul. Mas enfim, isso não vai importar pra gente, porque o que vai importar é essa elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Você vê, Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, são territórios administrativos pertencentes a um único grupo, a um único reino, que vai juntar Portugal, Algarves e o Brasil aqui, ó, separadinho, né? Este fato serviu também para justificar sua permanência no Brasil. Dom João Safado, Dom João VI, safado, para continuar no Brasil, falou, não, vamos botar essa bagaça toda como Reino Unido, e aí eu posso tomar minhas decisões daqui mesmo, tá ligado? Fechou? Pronto, então ele justificando, porque ele ainda tinha medo de voltar para Portugal, né? E também porque ele estava se estabelecendo aqui, estava vendo assim, aquelas coisas de português safado que tem muito dinheiro, europeu safado, né? Gente branca. Temos dinheiro, saiu de lá da Europa, chegou aqui no Brasil e falou, opa, vou construir minhas coisas aqui, explorar esse povo daqui. E o povo já gosta, né? Afinal de contas, as tropas francesas já haviam sido expulsas do território português desde 1809. Ou seja, ó, 1815 foi quando teve a derrota definitiva dos franceses e o exílio de Napoleão Bonaparte. Mas desde 1809, os franceses já haviam sido expulsos de Portugal. Só que mesmo assim, Dom João VI, safado, ele não queria sair mais do Brasil.
Então, já não tinha mais motivos para que a corte, para que a coroa portuguesa se mantivesse aqui no Brasil. Poderia voltar tranquilamente lá para Portugal, que tá cagando e andando para isso, né? Só que, para a família real, ficar no Brasil parecia ser melhor do que retornar para Portugal, que, devastado por conta dessas guerras, devastado por conta dessas batalhas que enfrentou, principalmente contra os franceses, exigiria muitos esforços da reconstrução. Assim, dinheiro eles tinham para reconstruir? Tinha, daquilo que eles arrecadavam justamente do Brasil. Só que a presença dos portugueses, a presença da coroa portuguesa lá em Portugal, ao invés de aqui no Brasil, faria com que eles sofressem muito mais pressão do seu povo para o restabelecimento daquela estrutura que eles tinham antes. Então, eles espertinhos para não serem cobrados por tudo que estava rolando lá, por essa reconstrução, eles quiseram se manter à distância, falando assim, não, opa, a gente vai deixar uma galerinha aí junta para poder reconstruir, beleza? Mas vou ficar aqui de longe, só olhando, que é para não sobrar pra gente aí, né? Se o negócio não der certo, pra gente não cair na porrada aí, a galera se revoltar, querer ir atrás da gente. Se quiser me bater, eles que venham de Portugal pra cá pro Brasil, meu irmão. Se não, ó, lenhe-se, né? Pode falar palavrão que não. Então, aí rolou isso, não é verdade? A política externa de Dom João foi agressiva. Em 1809, como represália à ocupação napoleônica em Portugal, ele determinou a ocupação da Guiana Francesa, contando para isso com apoio militar, claro, de quem? Dos ingleses. A Inglaterra, que já tinha ajudado lá a família real fugir de Portugal para o Brasil, dessa vez estavam ajudando, estavam dando esse apoio militar para que eles pudessem invadir e ocupar a Guiana Francesa, que acabou se tornando o único território, inclusive até hoje. É interessante até para vocês darem uma pesquisada aí e tal, sobre a Guiana Francesa, que a gente tem três países assim que quase ninguém comenta sobre eles, né? Que é a Guiana Francesa e o Suriname. Suriname é basicamente uma colônia inglesa. Tem a Guiana Francesa, que é considerada ainda hoje um território da França, e tem a Guiana, que foi colonizada por ingleses e franceses. Mas enfim, a devolução do território à França, eles invadiram a Guiana Francesa, dominaram ali, então eles poderiam de repente, se as coisas continuassem do jeito que estavam, eles poderiam até anexar a Guiana Francesa ao Brasil depois, né? Mas eles acabaram devolvendo esse território da Guiana Francesa para os franceses no ano de 1817, 2 anos depois da derrota dos franceses, né? Após uma decisão do próprio Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que estava fazendo essa separação dos territórios, chegou assim, ó, Portugal, eu sei que você é espertinho, eu sei que você está querendo aí esse negócio de pegar para você aí, mas devolva. É dos franceses, vai. É seu irmão, rapaz. Você fica tomando. Devolva o brinquedo dele, vai. Porra, seu pedaço de demônio. Oh. Enfim, a Guiana Francesa acabou sendo devolvida para os franceses. Né? Em 1816, já coroado rei, Dom João VI ordenou o ataque à colônia do Sacramento, território que pertencia à Espanha e fazia fronteira com o atual Rio Grande do Sul. O objetivo dessa ação militar era ter acesso ao Rio da Prata e assim favorecer o contato brasileiro com áreas mais ao sul do continente. Essa região da colônia do Sacramento, vocês veem nesse mapa aí dessas conquistas territoriais no período joanino, é dessa região da província Cisplatina, é o que hoje pertence à Argentina. Peraí que eu me perdi. Voltei.
Enfim, é o que pertence a gente. Aí a gente tem até um textinho que fala assim, ó, diferentemente da conquista da Guiana Francesa, você vê aí no próprio mapa, a Guiana Francesa onde é que fica? Ali na pontinha, né? Logo acima do Grão-Pará. Diferentemente da conquista da Guiana Francesa, que ocorrera por circunstâncias de momento, a anexação da província cisplatina dava aos portugueses acesso ao Rio da Prata, antigo interesse lusitano para facilitar o contato com regiões do extremo sul do continente americano. Que aí vai descendo um pouquinho mais para a região que hoje é a Argentina, até chegar ali na Patagônia, mais ou menos. Que é a parte mais ao sul do. Acho que chama de Terra do Fogo, se eu não me engano. Que é a parte mais ao sul do continente, que já se aproxima bastante da Antártida, inclusive. Me perdi, me encontrei. A anexação da colônia do Sacramento se consolidou apenas no ano de 1821, quando ela passou a ser denominada Província Cisplatina. A nova situação provocou uma luta armada da população local contra o domínio luso brasileiro. Após intensas batalhas, a província cisplatina conquistou a independência no ano de 1828, tornando-se a República Oriental do Uruguai. Eu falei Argentina, né? Era o Uruguai, na verdade. A Argentina está mais lateralizada. Foi mal, gente. Desculpa aí. Mas enfim. Aí os portugueses safados queriam pegar essa região para poder ter acesso ao Rio da Prata, mas após diversas batalhas entre eles e os donos daquele território português safado já queriam invadir tudo, né? Eles acabaram perdendo essa batalha para o povo que fazia parte dessa província cisplatina, que conseguiram a sua independência no ano de 1828, tornando aquele território, unificando aquele território, passando a se chamar República Oriental do Uruguai. Após intensas lutas durante a ocupação napoleônica, já na página 129, após intensas lutas durante a ocupação napoleônica, nas quais receberam ajuda inglesa, claro, em 1809 os portugueses conseguiram expulsar do país o exército francês. Formou-se então uma junta governativa liderada por militares ingleses para administrar o país durante a crise, agravada pela estagnação do comércio e escassez de alimentos. A liberdade comercial e a elevação ao Reino Unido concedidas ao Brasil descontentaram diversos setores da sociedade portuguesa, desejosos do restabelecimento da condição de colônia e do pacto colonial para recuperar a economia portuguesa. Isso significa o quê? A partir do momento que se transformou o Brasil num Reino Unido de Portugal e Algarves, acabou se dando uma certa autonomia, ainda mais pela própria relação que o Brasil, graças às concessões dadas por Dom João, pelo apoio que a Inglaterra deu a ele, deu à coroa portuguesa para fugirem aqui para o Brasil, né? Então, isso acabou gerando um descontentamento por parte dessa sociedade, dessa elite portuguesa, que tinha muito interesse dentro do território brasileiro. Essa autonomia que acabou sendo dada, em parte, claro, ao Brasil, fez com que os portugueses acabassem perdendo bastante dentro desse comércio, desse pacto colonial, desse pacto federativo, econômico, né, comercial, que existia diretamente entre eles e os brasileiros. Por quê? Essa elevação do Brasil a Reino Unido permitiu que ele pudesse, graças às concessões de Dom João, comercializar diretamente com a Inglaterra. A sociedade portuguesa começou a se incomodar bastante com isso. Falar assim, não, a gente precisa retomar dessa galera que está no Brasil aí, esse poder, essa autonomia
de negociar com quem eles quiserem, porque está prejudicando as nossas economias aqui. E a gente ainda precisa reconstruir Portugal por conta das derrotas que tivemos contra os franceses. Então, eles queriam muito esse restabelecimento da condição de colônia, desse contato de metrópole-colônia, para que voltasse ao que era antes. Nesse clima de insatisfação, no ano de 1820, organizou-se a Revolução Liberal do Porto, movimento social liderado pela burguesia, rebanho de burguês safado, como sempre, que depois a junta governativa inglesa. Eles derrubaram, a deposição é a derrubada. Eles derrubaram essa junta governativa inglesa, derrubaram esses governantes ingleses que estavam tomando conta do Reino Unido do Brasil, tá? O poder, a autonomia política, econômica que o Brasil tinha conseguido, entre aspas, que passou a ser muito influenciada pelos ingleses, a galera de Portugal desceu o cacete, conseguiram derrubar essa junta governativa que estava na mão dos ingleses para tentar retomar o país, retomar a colônia para si. Influenciados por ideias iluministas, olha de novo iluminismo aí, que fez, que mexeu na cabeça de todo mundo, principalmente na região das Américas, por conta dessas lutas por independência, né? Então, influenciados pelos ideais iluministas e o liberalismo político, os rebeldes organizaram um governo provisório e convocaram eleições para formar as Cortes de Lisboa, o Parlamento de Portugal, cuja primeira tarefa foi elaborar uma constituição que restringisse os poderes da monarquia. Então, era como se você tivesse trazendo os moldes para a fundação de uma república, para que as decisões políticas dentro daquele território eles deixassem de ser algo vinculado ao rei e pudesse ser tomado em conjunto dentro de um parlamento. No entanto, com relação à economia, defenderam o mercantilismo, exigindo o retorno de Dom João VI e manifestando a intenção de anular a abertura dos portos brasileiros, que se abriram para os ingleses, e restabeleceu o monopólio português sobre o comércio do Brasil. Né? Esse monopólio que foi concedido por Dom João graças à ajuda da Inglaterra para que eles pudessem fugir para cá. Né? Então, resumidamente, a Revolução Liberal do Porto foi uma tentativa da burguesia portuguesa, através de um movimento social, tirar os ingleses que, naquele momento, estavam dominando o território brasileiro. Tá? Então, tirar esses benefícios que os ingleses receberam de Dom João graças à ajuda pela fuga da coroa portuguesa para aqui para o Brasil. Então, a abertura dos portos brasileiros, que antes eles tinham em todo o intermédio de Portugal, e eles tinham passado a conseguir comercializar diretamente com os ingleses, com as 13 colônias, diretamente com outros países. Portugal já viu que aquilo não estava dando muito certo para eles, e aí quiseram retomar através dessa Revolução Liberal, que ajudava muito no comércio, porque os burgueses eram quem tomavam conta do comércio, basicamente. E as repercussões? Dom João VI cedeu às pressões e retornou a Lisboa em abril de 1821, levando o dinheiro dos cofres públicos. Tá parecendo aquele velho que foi o senador, né, com dinheiro na cueca. Polícia Federal chegou e ele, opa, vou esconder aqui, ó, esse dinheiro aqui até no meu fiofó, para ninguém tomar. Dom João VI pegou, botou o dinheiro dos cofres públicos na cueca dele e zarpou para Portugal. Fugiu. No Brasil ficou quem? Seu filho, Dom Pedro. Pedro. Dom Pedro
herdeiro do trono português. E as opiniões sobre as relações com Portugal se dividiram, né? Porra, aquele filho de uma rapariga, Dom João, rapou os cofres públicos do Brasil, levou tudo para Portugal. Filho de uma rapariga, sacana, corno, desgramado. Dom Pedro ficou aqui, né? A galera fala assim, olha, esse herdeiro aí do trono português, Dom Pedro aí também não é flor que se cheire não, viu? Vão cortar a cabeça do desgraçado também, né? Mas aí, ó, o que é que vai acontecer? Muitos portugueses que aqui viviam, grandes comerciantes e militares, apoiavam a política recolonizadora das cortes de Lisboa, graças à influência dessa Revolução Liberal do Porto, né? Então, queriam a retomada do Brasil por parte dos portugueses, não queriam essa autonomia que havia sido dada enquanto Reino Unido, né? Entre os brasileiros prevaleceu o anseio pela independência. Eles começaram a ver que essa influência de Portugal na situação política, econômica, social do país ia dar merda. Então, os brasileiros que aqui viviam, eles já começaram a discutir esse processo de independência. Então, véi, um susto da pega. Véi, não pode rolar dessa forma que tá rolando aí, não. A gente tem que ver isso daí, tá ok? Tem que resolver essa parada daí. Para a elite, proprietários de negros escravizados e de terras, comerciantes brasileiros estrangeiros e altos funcionários públicos, interessava, claro, manter a escravidão, né? O latifúndio monocultor e a produção de gêneros agrícolas destinados à exportação. Bem a cara do Brasil atual, né? Assim, basicamente manter a escravidão, né? Você botar uma reforma aí trabalhista que vai explorar o povo, latifúndio monocultor e produção de gêneros agrícolas destinados à exportação, transformar o Brasil em pasto. Vamos acabar com a Amazônia, vamos acabar com o Pantanal, vamos botar um monte de boi, vamos plantar soja, tal, não sei o que. Acabar com o país, a sustentabilidade do país, para transformar o Brasil em puro ambiente de latifúndios e agricultura. A miséria que se torna, né? Enfim. Por outro lado, jornalistas, médicos, professores, padres e pequenos comerciantes locais, em geral brasileiros, defendiam o fim da escravidão, o estabelecimento do governo democrático e autonomia para as províncias. E claro, os escravizados eles queriam a sua liberdade. A Inglaterra não pretendia abrir mão de seus interesses econômicos, mas também não atuou diretamente na situação. Viu assim, ó, deixa a merda rolar aí. Eu tenho meus interesses econômicos no país, mas vamos deixar essa galera se alinhar aí, brigar entre eles, para ver, eu vou ajudar o lado vencedor, de qualquer forma, né? Então, por isso que eles não se meteram, diretamente pelo menos, nessa situação, desse embate entre aqueles que queriam independência e aqueles que queriam manter essa relação de colônia com Portugal. E entre a partida de Dom João VI em abril de 1821 e a independência em setembro de 1822, houve a regência de Dom Pedro. Acentuaram-se as divergências entre o projeto recolonizador português e as pressões de setores da sociedade brasileira pela emancipação do país. Aí, ó, novamente que eu falei assim, tinha a galera que estava querendo independência a qualquer custo, e outra galera que queria essa retomada do Brasil enquanto colônia, não queria essa autonomia, queria que voltasse a ser como era antes. A galera começou a cair na porrada, meteu o pau. Que Marquinhos Garal? Em abril de 1821, as cortes de Lisboa determinaram que fossem ignoradas as decisões do príncipe regente e transferiram de volta a Portugal órgãos da administração aqui instalados desde a vinda da família real.
Enquanto isso, a elite brasileira se aproximou de Dom Pedro para convencê-lo a romper com Portugal e implantar seu projeto político conservador. A burguesia, você vê, que antes queria a manutenção dessa colônia, eles começaram a pensar na possibilidade da autonomia, da independência mesmo, né? Com essa influência do iluminismo, com a influência dos ideais liberais também, porque eles beneficiaria o país enquanto beneficiaria o país comercialmente, economicamente, e a eles próprios, claro. E aí eles começaram a se juntar com Dom Pedro para poder tomar essa decisão pelo processo de independência, mas mantendo algumas coisinhas que eram de escravidão, por exemplo. Em outubro de 1821, as Cortes de Lisboa ordenaram o regresso de Dom Pedro a Portugal. Importante momento da história do país aqui. Em outubro de 1821, as Cortes de Lisboa ordenaram o regresso de Dom Pedro a Portugal e as lideranças brasileiras fizeram um abaixo-assinado pedindo sua permanência no Brasil. Em janeiro de 1822, o príncipe regente decidiu ficar, o que foi chamado o Dia do Fico, né? Foi justamente essa decisão de Dom Pedro de rejeitar as investidas da corte portuguesa, de chamar ele de volta para Portugal e falando assim: se é para o bem da nação, felicidade geral deste povo, diga ao povo que eu fico. Não era bem assim que ele falou, não, esqueci. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Agora sim. Então foi considerado o Dia do Fico, né? Em janeiro de 1822, que ele decidiu pela sua permanência aqui no Brasil. Tropas portuguesas se mobilizaram exigindo o retorno de Dom Pedro, mas os colonos reagiram e expulsaram os militares lusos, os militares portugueses do Brasil. Descontentes, os ministros portugueses que ainda estavam aqui no Brasil se demitiram e os cargos eles passaram a ser ocupados por brasileiros. Foi formado um novo ministério liderado por José Bonifácio, fortalecendo-se assim essa participação da elite brasileira no governo. Episódios sucedidos entre maio e setembro de 1822 culminaram na oficialização da independência política. Entre eles, o decreto do Cumpra-se determinou que as ordens portuguesas fossem aceitas no Brasil somente após a autorização de Dom Pedro. Então, se a coroa portuguesa falasse assim: ó, Brasil, vocês têm que fazer isso daí. Se Dom Pedro chegasse e falasse assim: ó, não vamos fazer. Aí o Brasil chegava lá e não fazia. Mas se mandasse: ó, a gente, vamos fazer. Aí eles faziam. Aqui tem uma falazinha sobre o José Bonifácio, né? Essa imagenzinha do retrato de José Bonifácio de Andrade e Silva, de 1902, em que José Bonifácio foi um político brasileiro que se destacou no processo de independência. Ocupou o Ministério do Reino e Estrangeiros e exerceu forte influência sobre Dom Pedro, no papel de amigo e de conselheiro do príncipe regente. Em projeto de sua autoria, encaminhado às Cortes de Lisboa pelo irmão Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Bonifácio propôs a criação de colégios e universidades no Brasil, aqui Bolsonaro quer acabar, né? A modernização das técnicas de produção agrícola e mineradora e a extinção do tráfico de escravos. Também defendia o fim da escravidão. É considerado o patriarca da independência. E, enfim, só para a gente fechar esse capítulo aqui, em 3 de junho, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, formada sobretudo por grandes comerciantes proprietários de terras. A elite desejava uma nação independente, mas com a mesma estrutura econômica e social, inclusive com a manutenção da própria escravidão, né? Então, a elite, claro, a burguesia safada, como sempre, eles queriam manter os seus privilégios que já tinham aqui quando a coroa portuguesa se mantinha no local, né? Então, queriam a autonomia
em relação a Portugal, queria a independência do país, mas queria a manutenção de seus privilégios, os privilégios da elite que existia no país. Novas ordens de Portugal declararam nulas as decisões do príncipe regente e exigiram seu retorno a Lisboa. Estimulado pela aliança de interesses com os brasileiros e pelos conselhos de sua esposa de José Bonifácio, Dom Pedro, então, chegou e declarou independência ou morte, a independência do Brasil. E pronto. E aí, a gente finaliza esse capítulo por hoje. Depois a gente vai começar já com o governo de Dom Pedro I, ok? Finalizamos nossa aula por hoje. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau.